Até onde vai a nossa liberdade de expressão? Existe algum limite ou ela é ilimitada? Talvez o grande problema atualmente sobre esse conceito de liberdade de expressão se dá na perspectiva ou numa ideia que foi criada na ideia de liberdade como algo geral, que você pode fazer tudo o que você quer, quando você quer, onde você quer. Porém, esse conceito de uma liberdade libertina, né, ampla, ela só se dá realmente em um ambiente que existe só você. Porém, a gente não vive em sociedade sozinho. A gente divide esse espaço com outros diversos seres, outras diversas pessoas que são totalmente diferentes da gente, que pensam diferente, mas que convivem conosco, que dividem o mesmo espaço. Então, quando a gente pensa nessa relação social que nós temos dentro do seio da sociedade, né, no nosso convívio cotidiano, a gente entende que não tem como eu fazer tudo o que eu quero, quando eu quero, onde eu quiser. Porque a partir do momento que eu faço isso, eu dou o direito do outro também fazer. E aí a gente vai gerar um conflito. E aí que a gente traz a primeira teoria. A gente não precisa em si buscar luz para essa discussão atualmente. A gente não precisa pegar teóricos contemporâneos, porque essa discussão de uma liberdade libertina geral, ela foi debatida desde o conceito básico de formação do Estado. Quando tem umas teorias contratualistas, a gente já tem essa problemática entre o homem livre, animal, onde ele é dono de si próprio, e o homem cívico, aquele que vai viver em sociedade e que vai viver de uma forma não conflituosa. Existe essa grande diferença. A partir do momento que a gente se torna um ser cívico, um ser social, aquela liberdade do estado de natureza, ela não existe mais. Porque eu abri mão daquela liberdade para estar no seio social, para ser um ser cívico. E aí a gente pode pegar o conceito do Locke. Né? O Locke ele vai me trazer esses conceitos básicos, né? O nosso justnaturalismo, os nossos direitos naturais, ela está situado em três questões simples: a vida, a propriedade, o direito de ter propriedade e a liberdade. E o homem, ele decide formar o Estado, viver em sociedade, né? Sair desse estado de natureza para um estado social, pelo simples fato de que, num estado social, eu vou criar um mecanismo que garanta que essa minha liberdade, ela nunca possa ser atacada. E esse mecanismo a gente chama de leis. Leis. Porque se eu não tiver essas leis, né, algum momento eu vou ferir a liberdade do outro, né? E eu vou dar todo o direito do outro ferir a minha liberdade. Eu não quero que o outro fira a minha liberdade. Né? Então isso vai me gerar um conflito. Para que isso não aconteça, o Estado ele esse mecanismo de criação de legislação, né, de leis, que vai fundamentar ou defender ou garantir a nossa liberdade. Né? Então, eu tenho um limite. E esse limite se dá dentro das leis. Esse limite se dá, e aí tem muito aquela expressão, a minha liberdade vai até aonde, né, a do outro começa. Não, mas é simples, a minha liberdade vai até onde a lei permite. A partir do momento que a minha expressão de opinião, que a minha expressão, né, política, religiosa, ela vai ferir os processos de leis, dos direitos do próximo, aí eu deixo de ter essa liberdade de expressão. Né? Porque aí eu passo de ser apenas uma opinião, apenas uma expressão artística, religiosa, e passa a ser algo contra a lei, criminoso.
anticonstitucional e entre outras possibilidades. Né? Então a liberdade de expressão é uma coisa necessária para a existência da democracia. Né? Está garantido na nossa Constituição, é um dos preceitos básicos dos direitos humanos. Né? A gente poder se expressar livremente. Né? E nos meios de comunicação, na internet, cotidianamente. Mas a gente não pode ferir o direito do próximo. Porque se eu possuo o direito, o outro também possui esse direito. Então, é essa condição simples que nós temos. Né? Porque aí a gente vem um grande outro problema que existe na sociedade atual, que é a perspectiva de dizer, estão censurando. E existe uma grande diferença entre censura e responsabilidade, responsabilização. Censura é um aparelhamento que eu vou ter em estados autoritários, ditaduras, onde eu vou, por exemplo, antes de eu publicar algo na internet, antes de eu publicar esse vídeo, o governo teria que ver primeiro e aprovar a minha publicação. Ou, se ele não aprovasse alguma coisa, ele ia mandar eu mudar, cortar algumas partes. Isso é censura. Mas a partir do momento que eu publico algo e, por causa dessa publicação, se eu ferir as leis, se eu cometi algum crime, eu ser responsabilizado, isso não é censura. Isso é o conceito básico de justiça, de direitos. Né? Se eu ferir o direito de alguém, eu tenho que responder. Eu tenho que ter um processo de responsabilização daquilo que eu falei. Né? A questão básica, você pode falar o que você quiser. Pegar uma máxima, né, da ideia de vou defender todo o direito, né, de você falar o que quiseres. Não, você pode falar o que você quiser. A questão é que você vai ser responsabilizado por expressar uma determinada opinião. Porque não é só porque é opinião que não deixa de ser crime. Né? Se eu propago a minha opinião, aquela minha opinião vai contra a legislação, a Constituição do meu Estado, eu tenho que ser responsabilizado. Eu tenho que cumprir, né, com os deveres desse Estado. Então, essa é a questão. A liberdade de expressão ela existe, ela é necessária, ela é importante. Né? Porém, contudo e todavia, ela não é sem limite. Ela tem um limite, e esse limite se chama as leis, porque eu necessito que os outros também tenham a sua liberdade. Se você quer ver outro assunto aqui no canal, deixe no comentário.